Boa noite, pessoal! Estamos aqui de volta para a nossa live número 3, o Despertar dos Diferentes. Eu chamaria essa live o Retorno de Jedi, porque estamos contando com a presença do nosso colega, nosso parceiro Rafael Hungria de volta no nosso canal, para muitas lives que vamos fazer de agora em diante, e com a nossa convidada mais que especial, a Diana Fabrino. Então eu vou dar um tempinho para o Rafael e para a Diana dar um alô para o pessoal. Rafael, primeiro, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar de volta aí, iniciando esse trabalho juntamente com os parceiros, com o Otávio, a Diana hoje, todos os amigos que vão aí participar com a gente. Satisfação estar aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje despertar o máximo de pessoas, trazer um pouco de compreensão sobre essa questão, né, do que significa os diferentes. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Diana, estou muito feliz com o convite de vocês dois. Eu adoro o canal. E, bom, eu estou me representando, mas eu também me sinto sendo representada pela galera, né, do grupo A Gente Somos, onde tem pessoas de todo o Brasil e de outros países. E eu tenho certeza que a gente hoje vai ter um bate-papo super legal aqui. Então, pessoal, maravilha. Nosso tema hoje primeiramente, vamos agradecer, né? Agradecer ao nosso canal, o pessoal que está seguindo o nosso canal, né? Parceiros do Conhecimento, ao pessoal que está seguindo a TVCH, nossa parceira também. Então, um alô para o pessoal da TVCH, todo mundo que está aí acompanhando, o pessoal do Parceiros do Conhecimento. Nós vamos estar seguindo os dois canais para ver as perguntas dos dois canais, assim, então a gente vai estar online aí com os dois e o que cada um perguntar em cada canal a gente vai estar acompanhando, beleza? Então vamos lá, vamos começar em questão de tema. Qual que é o nosso tema? Apresentando o nosso tema. O tema de hoje é o despertar dos diferentes, a busca dos dimensionais, né? Eu queria pedir, é um tema que eu gosto muito das palestras que o Rafael dá, até ligadas a esse tema, para ele introduzir o tema para a gente saber o que vai tratar essa live. Bom, Otávio, primeiramente, acho que é importante todos nós entendermos o momento que nós estamos passando no mundo e como é que a humanidade está diante desse momento, né? Estamos passando por um momento de transição, de mudanças, em todos os sentidos. A população vem despertando, vem questionando, vem fazendo questionamentos, né, sobre muitos assuntos, muitos temas que vêm incomodando as pessoas, tanto na área social, política, econômica. Em todos os países do mundo, nós estamos diante de uma crise. É um momento muito delicado. E principalmente os jovens, hoje em dia, estão se questionando, né, qual é o sentido disso tudo? Por que estamos aqui? Né? Da onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida? E essas respostas não são facilmente encontradas nesse sistema que nós estamos inseridos hoje. E diante dessa crise que o mundo está passando, torna-se cada vez mais difícil encontrarmos essas respostas. E poucas pessoas são aquelas que pesquisam, que estão buscando incansavelmente um conhecimento que foi muitas vezes oculto da humanidade, escondido de nós, e tem, de certa forma, uma parcela, um percentual dessas respostas. Então, o nosso objetivo hoje é trazer um pouco de compreensão e fazer um convite para todas aquelas pessoas que estão buscando algo mais, para todas aquelas pessoas que se sentem deslocadas, se sentem um pássaro fora do ninho, né? E não encontram um sentido para a vida delas. Aquelas pessoas que se sentem diferentes, que não se encaixam, não conseguem socializar muito facilmente, não conseguem seguir as normas, os padrões que a sociedade tem colocado para nós. Não se encaixam em nenhum sistema político, não se encaixam em nenhuma religião. Essas pessoas se sentem como se fossem extraterrestres nesse mundo. Elas sentem que não são daqui e estão buscando um caminho, estão buscando respostas, estão buscando despertar para um propósito, um sentido de vida que se aproxime da sua autenticidade, daquilo que o seu coração diz que tem que ser seguido, e não daquilo que as pessoas em torno dela
está dizendo para ela seguir. Então, nesse momento do planeta, a juventude, os adolescentes, os jovens principalmente, estão se tornando muito rebeldes. E o sistema tem colocado para a juventude toda uma proposta justamente para deixar a juventude cada vez mais perdida. Então, é isso que a gente tem que perceber, é isso que a gente tem que apontar e tentar apresentar quais são esses mecanismos de manipulação que o sistema coloca para desvirtuar a humanidade. E isso cabe para todos os seres humanos, não só os jovens, para os adultos, para as pessoas mais idosas, né? Então, não existe tempo para isso. Todo tempo ainda é para despertar. Então, a live de hoje vai ser muito em cima disso. Tentar trazer um pouco desse entendimento para que todas as pessoas que estejam nessa busca, a busca do conhecimento, a busca de respostas sobre a vida, sobre as verdades ocultas, possam ter uma luz no fim do túnel e despertar para esse caminho. Legal. Eu posso falar um pouquinho, então? Por favor. Tem uma coisa também que eu vejo que, assim, eu sinto que está acontecendo muito, assim, o quanto as pessoas estão com a inteligência emocional fraca, elas se estressam, entram em depressão, por qualquer motivo, né? Então, assim, elas estão carentes, eu acho, que disso. E, assim, eu que não sou besta também, gente, eu anotei aqui alguns dos sintomas pelos quais as pessoas que são diferentes passam. Se vocês quiserem, eu posso falar de alguns desses sintomas, não sei o que vocês acham. Sim, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Geralmente, né, rola um sentimento de profunda tristeza, né? É uma tristeza interna, sem aparente razão. Então, às vezes, do nada, ela tem vontade de chorar, fica triste, fica com uma saudade de algo que ela não sabe nem de onde vem. E ela fica, às vezes, muito apegada ao passado. Mudanças repentinas também, às vezes, acontecem no trabalho e na carreira. Mudanças com conexões, né, entre familiares e círculos de amigos. Padrões de sono pouco comuns. Sonhos intensos, onde ela acorda, ela sente emoção, ela lembra de cores, de detalhes. Perda da paixão também, às vezes ela se sente apática. Aumento da conversa consigo mesma, né? Uma desorientação física, uma reflexão, abertura mental, despertar de habilidades podem acontecer, uma nova visão de mundo, enfim, e um profundo desejo de ir para casa, digamos assim. Tem várias outras coisas, mas eu só pontuei algumas. Pois é, dentro disso, né? O que é ser diferente, né? Que é o nosso tema dentro de todos os sintomas. Você se identificou com os sintomas que a Diana citou, né? Vários desses sintomas, vários de nós temos, né? O que é ser diferente nesse mundo? Tem quanta gente se sente patinho feio no meio dessa sociedade, né? Quantas pessoas aí sentem que não se encaixam, como se estivesse fora do lugar. E às vezes tentam se encaixar e fazer o que as pessoas querem que elas façam, o que a média da sociedade gostaria que ela fizesse, e dentro dessa tentativa de encaixe, ela acaba deixando de ser ela mesma, para tentar agradar aos outros, né? Então, muitas vezes a gente se sente diferente, o patinho feio, olha para a sociedade e sente assim, puxa vida, eu sou esquisito, eu sinto as coisas de maneira diferente, eu tenho uma sensibilidade diferente, a minha percepção de mundo é diferente, a minha maneira de sentir as coisas é diferente, tudo é diferente, deve ter algo errado comigo, vou tentar me encaixar o que o mundo gostaria que eu fosse. E aí você tenta se encaixar, e tenta se encaixar, e tenta se encaixar, e vai ficando insatisfeito, 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 e vai achando cada vez mais que você está fora do seu lugar, né? Esse incômodo ele acaba se tornando crescente. Por quê? Porque para o diferente, a única maneira dele se sentir bem com ele mesmo é quando ele pode ser ele mesmo. É quando ele vai atrás dessa sensação de vazio que ele tem. Quando ele vai buscar por que eu sinto que eu sou diferente, por que eu sinto que o mundo pode ser diferente, por que eu sinto que eu posso fazer o mundo um local diferente, por que eu sinto que eu posso desenvolver habilidades, faculdades paranormais e outras coisas que são diferentes do que as pessoas acreditam que seja. E aí quando essa pessoa começa a buscar a si mesma,
ela começa aos poucos a preencher essa sensação de vazio que ela tem, e dentro disso, ela se aceita. E quando ela se aceita, ela vai para o lugar dela. Ela passa a ser ela mesma. E para a gente ser feliz e para a gente estar no nosso eixo e para a gente poder desenvolver a gente mesmo, o primeiro passo é a gente se aceitar, estar no nosso lugar e a gente ser a gente mesmo. Dessa maneira a gente se sente leve, se sente mais feliz e vai se sentindo cada vez mais se descobrindo, cada vez mais se preenchendo, cada vez mais confiante em si mesmo e cada vez mais tocando o mundo de maneira verdadeira. Porque apesar de você se sentir diferente, quando você é você mesmo, você se torna uma vibração autêntica, você emana verdade e as pessoas ao seu redor veem que você se aceita e elas passam a te aceitar, elas passam a querer escutar o que você tem a dizer e aí torna-se o caso daquela pessoa que é diferente, mas sendo ela mesma de coração, ela consegue tocar o mundo ao redor dela. Mas enquanto ela não aceita ela mesma, ela acaba se rejeitando e o mundo, por consequência, vai rejeitar essa pessoa também. Então, o processo de despertar, né, de um diferente, ou de um paranormal, ou de um ser dimensional, passa primeiro pela nossa aceitação da gente mesmo. Quem eu sou? Eu me aceito. Não tem problema nenhum ser diferente. Porque enquanto a gente se rejeita e acha que tem algo errado com a gente espelha isso no mundo e a gente acaba sendo rejeitado, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós aqui, dos nós três que estamos aqui na live, e para vocês que estão aí assistindo, eu sou um diferente? Como que foi o meu percurso de ser diferente? Como que eu me descobri como diferente? Como que é a minha história como diferente? O que aconteceu no meu processo, né? Se cada um de nós aqui puder falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente vai se identificar com esse percurso aí, com isso que acontece com a maioria das pessoas que se sentem diferentes, né? Começa aí, Rafa. É muito importante isso que o Otávio disse. Queria fazer um complemento assim. Geralmente, quando as crianças entram em contato, né, com a realidade, aqui na terceira dimensão, após o nascimento, isso desde a gestação já começa ali um processo de entrar em contato com suas experiências emocionais, né? Mas ocorre uma identificação da criança, principalmente com a mãe, né, e com as pessoas que estão em torno dela. Naquele momento, começa a ser formado o que nós entendemos como a personalidade, a identidade da criança, a noção do eu, né, e a noção do outro. E isso vai colocando a atenção sempre no externo. E na medida que nós vamos amadurecendo, crescendo e passando pelas experiências da vida, cada vez mais nós vamos construindo uma identidade, um personagem, uma personalidade que vai nos identificar. Primeiro começa com o nosso nome, com as nossas características, com nossas relações familiares, né? Depois vem a escola, depois vem os amigos, depois vem a influência da mídia, daquilo que nós entramos em contato. Então, tudo isso vai despertando em nós, em parte, algumas tendências latentes que já trazemos do passado e que tem a ver com a nossa autenticidade, que tem a ver com a nossa real natureza. Porém, outros estímulos e outras experiências vão distorcendo e construindo uma identidade falsa sobre nós mesmos. Então, neste momento do nosso crescimento pessoal, nós geramos uma cisão, uma dualidade. Então, nós nos sentimos duas pessoas. De um lado, nós sentimos que somos algo e que temos que seguir aquilo que é a nossa autenticidade, que são as nossas tendências verdadeiras, aquilo que é real dentro de nós, as nossas vontades, nossos estímulos. E, por outro lado, tudo que vem do externo, desde a família, amigos, sociedade, religião, escola, professores, política, nos diz outra coisa. A mídia nos diz que temos que ser diferente do que nós somos. Então, essa cisão gera uma neurose no ser humano, um conflito. E esse conflito gera uma dualidade. Essa dualidade leva a momentos de sofrimento e a momentos de alegria.
Então, a tendência é que nós passemos nossa vida sempre buscando prazer e fugindo da dor. Só que existe uma confusão mental dentro de nós, porque nós não nos identificamos com o que nós somos de verdade. A maioria de nós está identificada com aquilo, com aquele personagem que nós construímos para os outros, para o mundo. Ou melhor, aquele personagem que o mundo e os outros construíram em nós. Então é como se nós viéssemos ao mundo como um quadro negro, uma lousa. E as pessoas foram escrevendo lá o que nós somos. Mas será que nós mesmos escrevemos o que nós somos? Será que nós mesmos já encontramos o que é inato, o que é verdadeiro em nós? Nosso real desejo, nossa real aspiração? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a realizar também esse processo de resgate, de autoconhecimento, para identificar o que é nosso, o que é a nossa vontade e o que é a vontade dos outros. O que é uma construção dos outros e do mundo externo sobre nós. É assim que começa o questionamento. E é assim que muitos dos diferentes, muitos de nós, despertam, geralmente, na adolescência. Por quê? Porque é o momento que a consciência do que nós somos vem à tona e muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Por isso nos tornamos rebeldes, começamos a participar de grupos e tribos e estereótipos sociais para ter uma identidade. Muitas vezes para fugir da identidade que foi construída na nossa família, para poder sermos um pouco mais autênticos do que nós fomos com os nossos pais, por exemplo. Porque na infância toda, geralmente, nós somos construídos, moldados para ser o que nossos pais queriam de nós. E na adolescência, nós buscamos essa rebeldia, essa libertação desse padrão condicionado. Só que como nós não temos a orientação, nós não temos uma educação direcionada verdadeiramente para isso, porque mesmo os nossos pais, muitas vezes, não tiveram essa educação, né? Muitos deles estão perdidos, e nós somos consequências disso, porque eles também foram consequências dos pais deles, assim por diante, até Adão e Eva. Então, ninguém tem culpa de nada. Estamos vindo numa sequência de reeducação e desvirtuamento da nossa origem, da nossa consciência, da nossa natureza, e não sabemos o que fazer. E nesse período que nós vivemos, estamos vivendo, surgem algumas pessoas que estão um pouco mais despertas e estão encontrando um conhecimento e esse caminho que pode apontar para os demais um pouco dessa trilha, para que possam se encontrar também. Isso aconteceu comigo, aconteceu em todos, acredito que estão assistindo essa live, mas é muito difícil, realmente, nós encontrarmos nossa verdadeira identidade, nós despertarmos para um propósito maior. Porque até mesmo as grandes religiões do mundo, as filosofias e os grandes sábios e mestres do passado que encontraram uma parcela desse conhecimento e dessa lucidez, muitos desses conhecimentos foram distorcidos e manipulados também, inclusive nas religiões, colocando um sentido e um propósito diferente daquele real propósito que ressona dentro de nós. Então, de certa forma, hoje, o mundo todo está tateando no escuro, está buscando essas respostas, e ainda não encontrou. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso esforço, estamos aqui para isso, encontrar e tentar mostrar um pouco daquilo que a gente encontrou. Isso aí. Perfeito. Nossa, muito bom. Obrigado, Rafael. Achei, assim, perfeito, assim, interessantíssimo para mim, assim, escutar essa parte toda aí, pensar na minha própria adolescência. Eu queria pedir para a Diana falar um pouco da história dela. Você é uma diferente, Diana? Fala um pouco o que é ser diferente. Se você for, né? Pode ser que você diga, não, eu não sou diferente. Bom, então eu vou ter que contar uma historinha. Dá para contar mesmo? Pode contar a historinha. Ok. Foi há 10 anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Sim, tem tempo. Digamos que comigo foi interessante, porque foi muito brusca o meu despertar. Muito mesmo, mas eu acho que é porque precisava ser.
com cada pessoa vai ser de um jeito. Tem pessoas que não precisam que seja assim, do dia para a noite, né? Tem gente que vai sendo todo um processo. Mas comigo, para que eu me percebesse como uma pessoa diferente, teve que ser dessa maneira. Então, como é que foi? Eu era uma pessoa completamente materialista, digamos assim. Eu simplesmente vivia para a carreira e eu só pensava nisso, né? Eu sempre tive uma criação onde meus pais falavam que não existia nada de sobrenatural, principalmente meu pai, no caso. Ele é muito acadêmico, então, assim, eu era muito racional, eu não tinha interesse em estudar nenhum assunto que fugisse um pouco da caixinha. E eu simplesmente vivia a minha vida. Até que teve um determinado sábado que eu fui convidado para um almoço pela Maria Helena, uma senhora amiga minha, e eu não queria ir, porque quando ela me ligou falando do almoço, ela disse que ia ter um amigo dela lá que ela falou que era paranormal. Aí eu pensei com aquela cara de deboche, né? Ai, meu Deus. Não, muito obrigada. Eu recusei. Falei, não, eu não tenho interesse nessas coisas. Falei, balela. E recusei. E ela insistiu. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui até a casa da Maria Helena. Chegando lá, ela falou assim, então, Diana, você vai ser atendida por ele, pelo Charles, pelo paranormal. E eu levei o maior susto. Falei, eu vou ser atendida? Como assim? E ele tava lá. Eu achei, gente, olha o preconceito, assim, né? Do que você coloca na sua cabeça que seja um paranormal. Eu imaginei que fosse uma pessoa, nada contra, só porque assim, a gente cria estereótipos, né? Então eu pensei que fosse ser um senhorzinho zen, de cabeça branca, bem calmo e tranquilo. Chegando lá, gente, o Charles, para quem conhece, ele é o maior brincalhão, ele tava de pé descalço, zoando. Mas por um lado foi bom, porque quebrou aquele climão, né, assim. Mas eu falei, gente, como assim ele vai me atender? Porque assim, eu não acreditava em nada, mas aí bateu aquele medo. Poxa, e se ele ler minha mente? E se ele descobrir meus segredos? E sei lá. E ficou aquela confusão mental. Mas eu falei, tá bom, né? Ela disse que vou ser atendida por ele. Fui lá. Quando eu cheguei no quarto, ele apagou a luz, então ficou um pouquinho escuro o quarto. E ele me olhou assim, sabe, com aquela cara e falou, nossa, Diana, que interessante, o seu terceiro olho é de um tamanho um pouquinho diferenciado. E eu não entendi nada, porque ele falou em chakra e eu boiei. Falei, gente, o que é isso? Mas ele falou que eu tinha, digamos que essa glândula pineal um pouquinho maior do que o normal que as pessoas tinham. Então, geralmente as pessoas têm, talvez, sei lá, do tamanho de uma ervilha, e o meu já estava do tamanho de uma bola de R$1. Ok, até aquele momento eu nada entendi. Deitei na cama para que ele pudesse dar uma olhada no meu campo, porque ele falou assim, você não vai falar nada, Diana, eu vou te avaliar, porque quando eu pergunto, as pessoas omitem muitas informações, então primeiro eu vou olhar seu campo. E ele começou a me analisar. Gente, ele falou detalhes que eu não tinha contado para ninguém. Para ninguém. Ele falou assim, então, sabe naquele dia que você entrou na cozinha e a TV ligou sozinha, depois você foi no outro aposento, o ventilador ligou, e aí ele começou a falar várias coisas que eu falei assim, gente, como assim? E aí ele falou, então, Diana, isso acontece porque você tem uma energia que é chamada de poltergeist, que nada tem a ver com espíritos, é você mesmo que faz esses fenômenos. Enfim, ele começou a descrever para mim tudo aquilo que estava começando a acontecer comigo, que eu ainda não acreditava, que eu achava que era mera casualidade, enfim. E aí, ele, depois de falar várias outras coisas sobre a minha pessoa, né? Ele falou assim, Diana, eu me senti no filme Matrix, literalmente. Ele falou assim, Diana, seguinte, você tem duas opções. Ou eu pego agora e fecho o seu campo e você vai ter uma vida normal daqui para frente, tranquila, vai continuar a sua carreira aí. Ou eu vou escancarar suas habilidades. Mas se eu escancarar suas habilidades, se você escolher esse caminho, não tem mais volta. A tendência é a cada vez mais as coisas começarem a acontecer com você, e aí eu vou precisar te orientar, eu vou ter que estar do seu lado por um tempo, te passando livros para ler, ensinamentos, estudos, você vai ter que estudar muito, treinar, porque não é fácil, mas eu posso te garantir que vai ser maravilhoso tudo que você vai passar a ter. E aí eu lembro que eu fiquei assim, nossa, muito mexida, né? E pensativa, eu falei, gente, será que isso existe mesmo, esse negócio que ele tá falando? Aí eu falei, cara, eu vou aceitar. Se ele disse que eu tenho essa habilidade, que isso faz parte de mim, porque ele falou que eu já tinha isso desde que eu nasci. Quando eu era criança, ele falou que eu devia ter isso muito ativo, e depois foi fechado ao longo da minha adolescência, e que agora eu estava num momento em que foi autorizado novamente essa expansão da minha consciência, digamos assim, das habilidades. E aí eu falei, tá bom, Charles, eu aceito ser escancarada. E aí eu deitei na cama, de novo, assim, e ele me ensinou um tipo de respiração acelerada, acho que é hiperventilação,
e ele começou a mexer no meu campo, sabe? Como se eu tivesse vários parafusos, eu não sei explicar. Ele mexia assim, e eu tava acordada, e eu não sei explicar como, gente, mas eu digamos que eu descolei do meu corpo e fiquei flutuando acima dele. E depois disso eu voltei, depois que ele mexeu em mim, eu voltei. Eu parecia uma pilha de energia, era pura energia. E aí ele falou, Diana, eu tô muito feliz, a partir de agora vai começar a acontecer várias coisas com você. E ele me explicou tudo aquilo, me passou livros, o e-mail dele, me deu o telefone para que eu entrasse em contato toda vez que eu tivesse medo de alguma coisa, que eu tivesse alguma dúvida, mas ele me alertou. Ele falou assim, olha, Diana, não fique com medo, porque o medo é o maior meio de manipulação. Então é o seguinte, vai começar a acontecer muitas coisas, esquece demônio, esquece capeta, esquece obsessor, nada disso vai acontecer contigo, porque... Enfim, ele me explicou que isso são coisas que às vezes a gente cria da mente, enfim. E aí eu falei, ok, não vou ter medo. Cheguei na minha casa aquela noite e eu tinha mania de já deitar na cama e dormir. Mas eu pensei, hoje eu não vou deitar e dormir, eu vou aguardar um pouco. E aí eu tava lá no meu quarto e de repente, gente, no piscar de olhos, assim, tudo ficou neon. O meu quarto inteiro ficou neon, mas não era pouco, não era mais ou menos neon. Era muito neon. E era muito forte. Então, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Não tô acreditando, será que eu tô acordada? Será que eu tô bem? E aí eu fiquei assim, deslumbrada, levantei da cama, me belisquei para ver se eu não tava dormindo. E como vocês podem ver aqui no meu quarto, esse paredão aqui inteiro, ó, é tipo todo de espelho. E aí eu fiquei em pé, virada pro espelho, e pelo espelho eu via o meu corpo inteiro iluminado, e eram vários circuitos sincronizados que iam andando pelo meu corpo, subindo, como se fosse aquele... É Torodo que fala? Sei lá, da limalha de ferro, de ferro com imã? Acho que é isso, né? E aí eu, enfim, comecei a ver muito dessa energia circulando pelo meu corpo e ela era sincronizada. Depois eu comecei a chorar ao mesmo tempo de emoção e de tristeza, porque eu pensei, gente, eu passei a minha vida inteira achando que isso não existia, que era misticismo, que era balela, e eu ainda gosto que as explicações sejam bem científicas, mas assim, o que as pessoas colocam como se não existissem, como se fosse besteira, existe. É claro que cada um vai encaixar esses acontecimentos conforme ela tem, como, né, conforme a crença dela. Para mim, é algo ainda que continua sendo científico, eu gosto de explicações científicas, mas existe, não deixa de existir. Tipo, misterioso, sobrenatural, pode ser explicado. Enfim, começou a acontecer várias coisas comigo desde então. Eu comecei a ver a energia dos outros, a aura dos outros, saídas fora do corpo, né, que é projeção astral. E entortei vários talheres, se der eu pego algum ali daqui a pouco para mostrar. Então eu comecei a entortar vários talheres, enfim, fazer vários fenômenos com luzes, carrinho de controle remoto. E, assim, várias outras coisas aconteceram comigo. Minha visão de mundo mudou completamente, completamente. Meu círculo de amizades, claro que eu tenho ainda meus amigos do coração, de infância, de escola, mas mudou também muita coisa, sabe? A minha convivência com a família, o jeito como eu encarava o mundo. Enfim, foi uma transformação muito grande. No começo, eu até fiquei um pouco bitolada. Eu não conseguia migrar, digamos assim, entre os dois mundos, né? Entre o mundo normal, digamos assim, de vida, de trabalhar e tal, e esse nosso novo mundo. Então, também foi um processo que eu acho que acontece quando o dimensional, digamos assim, desperta. Ele, às vezes, bitola muito só de um lado, então ele acha que também é só aquilo. E aí, depois eu fui percebendo que não, que eu preciso interagir e saber andar nos dois mundos, né? Sempre o caminho do meio é o melhor. Você saber migrar e andar um pouquinho de cada lado, digamos assim. Não sei se deu para entender isso que eu estou falando, mas enfim, o meu processo de despertar foi mais ou menos esse. Depois eu conheci várias pessoas, vários amigos que tinham habilidades também. Antes eu não conhecia ninguém com habilidades envolvidas. Hoje em dia é normal, eu tenho mais de 100 amigos. A gente brinca, né, que nós somos tipo uma escolinha do professor Xavier. E é bem interessante, eu hoje me sinto, assim, muito realizada de poder passar o que aconteceu comigo para as outras pessoas e também de aprender com essas pessoas, até de aprender com quem não acredita em nada. Hoje mesmo eu conversei bastante com um amigo meu que ele realmente não acredita em nada, mas foi ótimo, tanto que eu aprendi a visão que ele também tem sobre as coisas, e aí ele me ouviu e fez sentido também o que eu falei, e a gente foi trocando informação. Então eu acho que é isso, sabe? Falei demais, né? Mas é isso aí.
Falou demais não, Diana. Achei muito bonita, linda a sua história, muito bacana, muita gente se identifica, né? Eu recebi até aqui agora no meu WhatsApp alguns amigos e amigas falando assim, nossa, que linda a história da sua amiga e tal. Então, muito bacana. Eu queria pontuar uma coisinha sobre tudo que a Diana falou, que é o seguinte. A primeira conclusão que a gente chega é que quando a gente se sente patinho feio, às vezes a gente acha que está sozinho no mundo, né? A história do patinho feio é que ele está sozinho, não tem ninguém igual a ele, ninguém o compreende, ele é incompreendido, ele se sente rejeitado e ele mesmo se rejeita. E o diferente às vezes se sente assim, né? Mas uma vez que esse diferente se aceita e resolve tomar o lugar dele, que sempre foi dele, né, de acesso à própria essência dele, de respeitar quem ele é e de seguir o caminho que é dele mesmo, se aceitando, as frequências que ele emana, ele vai deixar de emanar aquelas frequências de rejeição que ele mesmo tinha por ele mesmo, e o mundo vai parar de rejeitá-lo. E qual a consequência disso? Você vai começar a atrair outras pessoas que também já foram vistas como patinho feio, mas que hoje se aceitam. Você vai atrair outros diferentes, você vai atrair outros dimensionais, você vai atrair outras pessoas com habilidades diferentes. Você vai entrar em contato com elas e você vai ver que, apesar de serem diferentes, cada um ser único, existem muitos outros que também são parecidos com você. São diferentes ainda, mas são parecidos. E que vão compreender a sua visão de mundo, vão compreender a sua história, né? E ali você já não se sente mais sozinho. A gente se torna um grupo de diferentes. E dentro desse grupo de diferentes fica mais fácil seguir. Por quê? Porque quando a gente não está bem, a gente tem os colegas do lado ali que dão uma mão pra gente, que tem um ombro amigo, que fala assim, deixa eu te ajudar a levantar, eu já passei por isso, essa dificuldade eu já tive. E ali a gente vai lembrando o outro de quem ele é. Porque às vezes a gente se esquece de quem a gente é. Às vezes a gente se esquece de estar conectado com a nossa essência. E a gente olha para o vazio, para a rejeição, para outras coisas, e vai desistindo das coisas. E quando a gente tem esses outros diferentes próximos da gente, eles lembram a gente de quem a gente é. Que existe um propósito maior, né? Que a gente é muito mais do que uma falta de dinheiro, do que um fora que tomou de um namorado ou de uma namorada, do que da dificuldade no trabalho, do que de um problema na escola. A gente vai muito além disso, que isso são apenas pequenos problemas do nosso dia a dia, que a gente pode resolver de outras maneiras, mas que a nossa essência, isso tudo ainda para ela é muito pequeno. Então, uma vez que o se diferente passa a se aceitar, ele emana vibrações para atrair outros diferentes. E aí você vai ter um grupo de pessoas diferentes. E fica muito mais fácil seguir, né? Como foi o exemplo que a gente viu da Diana, com uma história que eu acho muito bonita, muito interessante. Eu nunca tinha escutado essa história toda, apenas fragmentos em algumas ocasiões. E achei muito bacana. E dá pra gente olhar para isso, como que foi quando ela se aceitou, que ela foi encontrando outros, e hoje ela ter esses amigos, né? Que ajudam no processo de desenvolvimento e que ela ajuda também essas pessoas no processo delas. Então, Otávio, até uma coisa que me falaram que faz sentido, né? Por exemplo, no meu caso, apesar de todo mundo discriminar aquela frase ver para crer, gente, comigo foi assim que funcionou, sabe? Não funcionaria se fosse o contrário comigo. Não sei porquê, mas cada um tem um processo, cada um vai ter o seu despertar de uma maneira. Tem gente que vai ser pela área acadêmica, tem gente que vai ser pela área esotérica, pela área religiosa. Cada um tem um caminho único, nós somos únicos. Mas o importante é que quando chegar até você, que você busque conhecimento, vai procurando informação, porque tem muita gente que também está nesse processo. E é isso. E aí, Rafa, queria completar alguma coisa pra gente? Eu lembrei de uma história sobre um cara que se sentia diferente, eu queria contar essa história. É uma história bem conhecida, muito antiga, inclusive, da Índia. Um príncipe chamado Siddhartha Gautama, ele nasceu repleto de riquezas, e o rei, o seu pai, não queria que ele tivesse contato com o sofrimento do mundo, com as dores do mundo, com tudo aquilo que o sistema apresentava. Ele queria preservar o filho dele ao máximo e moldar o seu filho, o príncipe Siddhartha, do jeito que ele acreditava ser o correto. E como ele era muito rico,
ele deixou o seu filho, desde criança, né, vivendo num palácio cercado de muitas riquezas, tudo de bom e de melhor, não deixava nada, mas absolutamente nada em torno dele demonstrar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de coisas negativas. Sempre tudo no positivo. E esse príncipe cresceu com essa ideia, com essa imagem. Porém, quando ele chegou na sua idade adulta, nos 18 anos, ele foi participar de um festival na cidade, tudo estava programado para que ele não visse as pessoas de fora do palácio. E por um descuido, né, dos funcionários do rei, Siddhartha viu um homem idoso, velho, passando pela rua. E ele ficou horrorizado com aquilo, ele ficou em choque, porque ele não sabia que existia a velhice. Ele achou que todos seríamos jovens. Ele não admitia que a velhice era algo normal e natural. Depois ele viu uma mulher doente, muito doente. E ele também ficou chocado com aquilo. Ele não sabia que existia doença, porque ele sempre foi muito saudável. E sempre teve pessoas em torno dele que eram muito saudáveis. Depois ele viu um moribundo, uma pessoa que estava prestes a morrer. E morreu. Ele viu um cadáver. Ele ficou em estado total de choque, porque ele nem sabia que a morte era possível. E isso fez ele despertar. Isso fez ele questionar. Ele não aceitou a existência do sofrimento, da velhice, né, da doença e da morte. E isso fez ele buscar o isolamento. Ele buscou sair daquele mundo que ele vivia e se questionar. Por que que essas coisas existem? Por que que eu estou aqui? Por que que eu tenho que viver diante disso e por que isso foi escondido de mim? Qual o propósito da vida? Depois de muito tempo, ele alcançou a compreensão e o entendimento sobre essas coisas, sobre a causa do sofrimento, sobre por que nós envelhecemos, por que nós sofremos diante da possibilidade da morte, né? Então, é possível que a doença não exista mais, é possível que a velhice também não exista mais, é possível que a morte seja transcendida. Ele fez esses questionamentos. E ele ficou conhecido como Buda, né, na história da humanidade. Então, a história é muito bonita. E eu me identifico muito com essa história. Porque, desde jovem, eu também passei por esses questionamentos. Eu não aceitava a morte, a velhice. Eu não aceitava que existia um fim para as coisas. Eu não conseguia admitir que esse sistema que nós vivemos era o propósito de tudo. O simples fato de eu olhar para o céu e ver as estrelas e questionar o que é isso, quem criou isso tudo. Nós estamos num planeta, nós estamos vivendo num local, flutuando no meio do espaço. Quem colocou a gente aqui? De onde eu vim? Quem sou eu? Só que a sociedade não me respondia essas perguntas. Então, na escola, eu questionava os professores, principalmente nas aulas de ciência, né, que discutiam sobre a origem da humanidade, nas aulas sobre religião também. Eu questionava sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Eu não aceitava as coisas como elas eram. Era uma rebeldia muito grande, um questionamento muito grande. E eu era visto até como um problema, até como um perigo para a sociedade. Porque essa rebeldia ia gerar um transtorno, né? Um transtorno para aquelas pessoas que estavam confortáveis ao meu lado. Então, você se torna realmente aquele patinho feio, ou a ovelha negra, né, da família. Você se torna diferente, porque você não aceita as coisas como são impostas, você não aceita ser facilmente influenciável. Você não é explorado, você não quer que ninguém mande em você, você quer mandar na sua própria vida. Então, essa rebeldia pode muitas vezes nos levar para um caminho destruidor, destrutivo. Podemos entrar nas drogas, no alcoolismo, na rebeldia, na violência, na vida criminosa, porque nós não aceitamos o sistema, não aceitamos as coisas como elas são impostas para nós. Então, o que
esse governo que está aí, manipulador, esse sistema oculto, faz? Ele coloca as possibilidades para nossa felicidade em coisas que não têm permanência. Porque todas as coisas à nossa volta, na verdade, são impermanentes aqui nesse mundo. Tudo pode simplesmente desaparecer a qualquer momento. E nós, através do apego, nos agarramos a essas coisas externas e ficamos criando um sentido de vida nas aparências. Só que, na verdade, o nosso medo e a única certeza que, no fundo, a gente tem é que a qualquer momento a gente pode desaparecer ou morrer. E o que é a morte? Alguém explica? Nós aprendemos isso na escola? O que ocorre após a morte? Se a morte é o fim de tudo, então por que eu estou aqui? Qual o propósito da vida, se eu vou morrer um dia? E se a morte não é o fim de tudo, então eu vim de algum lugar e vou para algum lugar. Só que ninguém me explica que lugar é esse. E qual o caminho? E por que estamos aqui? O que significa essa vida? Acumular bens materiais? Estudar? Se formar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, aposentar e ter uma vida feliz? Velhinho, assistindo novela? Ou fazendo tricô na sala? Esperando a morte chegar com a boca aberta, né, com os dentes tudo caindo? Não sei se esse é o propósito da vida. E não adianta também ficarmos todo domingo na igreja, rezando para Deus, para termos uma salvação após a morte, porque a vida não teve sentido. Não, a vida tem que ter sentido. A vida tem que ser uma celebração. A vida tem que ter um propósito. E isso só vai acontecer quando nós descobrirmos quem nós somos. E essa resposta está dentro de nós, não fora de nós. Foi aquilo, eu acho que são pessoas que realmente não se encaixam, sabe? Que enquanto, por exemplo, a maioria dos seus amigos estão só pensando em carreira, em enriquecer, em ir na cerveja do final de semana, na balada, na festa, e vivem a vida de modo automático, eu acho que as pessoas que são dimensionais, elas já estão preocupadas com outras questões. Elas realmente têm elas têm buscas muito maiores e elas sentem aquele vazio, né? Um vazio, elas não se identificam, às vezes, de como o mundo é apresentado para elas. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Se você se sente assim, muito provavelmente você está no seu caminho de despertar, né? Algumas pessoas, é um assunto que esse é mais direcionado para os jovens, por exemplo, com essa questão do despertar. Quando a gente se sente muito diferente e a gente sente, às vezes, que a realidade ela é opressora, né? Num primeiro instante, a gente tenta se rebelar, às vezes na adolescência, mas nessa mesma fase, quando os nossos pais, a escola, todo mundo tentam colocar a gente no que eles acham que é o nosso eixo, e às vezes a gente se vê tendo que rejeitar a gente mesmo e acabamos entrando em conflito com os pais, muitos adolescentes, muitos jovens acabam, para conseguir suportar essa dor da rejeição ou da realidade, acabam entrando para o caminho das drogas, né? E dentro disso tem muitos que entram para o caminho das drogas achando que isso é com a justificativa de que não é porque está fugindo da realidade, mas é por outro motivo, que é para desenvolver suas habilidades, que tem outra sensibilidade diferente, que percebe o mundo de outra maneira e que isso ajuda o desenvolvimento, né? Eu gostaria de compartilhar aqui a nossa visão sobre isso para os jovens que estiverem assistindo. Com relação a drogas, as drogas colocam muita toxina no nosso corpo, né? Isso vale não só para drogas, mas para excesso de medicamentos, quando é desnecessário, para alimentação muito industrial. Isso tudo vai aumentar a quantidade de toxinas no nosso corpo. E no caso das drogas, tiram a gente da nossa própria realidade e fazem a gente perder a consciência, a nossa presença ali, de estar focado em algo e totalmente consciente do que está acontecendo. Então, apesar de algumas pessoas darem a justificativa que nesse processo, para se sentir diferente, elas vão por esse caminho, é um caminho que faz com que você saia fora
do seu processo de desenvolvimento, porque você vai perdendo a sua capacidade de estar presente de maneira consciente, além de você colocar muita toxina para dentro do seu corpo. E quando isso acontece, e o nosso corpo está muito intoxicado, isso afeta as nossas frequências cerebrais e afeta a carga elétrica do nosso corpo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de direcionar e de manipular a nossa energia, o nosso campo eletromagnético de maneira consciente. E a gente acaba se tornando mais vulnerável emocionalmente e susceptível a induções externas. Então, muito cuidado para o pessoal mais jovem aí que entra nessa onda achando que é espiritual, né? Às vezes a gente acha que está se encontrando e a gente acaba se perdendo. A gente pode observar que nas gerações de hoje, mais jovens, contrariamente às passadas, hoje a gente está no mundo, de uma certa maneira, do mimimi, né? Não pode falar nada que é ofensa. Tem que proteger todo mundo de tudo. Ninguém está acostumado a lidar com frustração. Qualquer coisinha fere muito, qualquer coisinha faz a pessoa achar que não dá conta. Porque a gente, quando pega uma pessoa e coloca ela numa bolha e tenta protegê-la de tudo, e nada pode ser falado porque tudo parece que incomoda, vira ofensa, né? O politicamente correto para todo lado, aquela pessoa ela nunca é colocada à prova. Ela nunca fica fora da zona de conforto. E quem não fica fora da zona de conforto não cresce, não convive com o incômodo em que ela se obriga a ser forte e saber lidar com o incômodo. E às vezes essas pessoas fragilizadas, essa geração mais fragilizada emocionalmente, quando entra numa certa fase de vida em que é pressionada ou pela família, ou pela escola, ou pela sociedade de alguma maneira, acaba achando como um mecanismo de fuga, por exemplo, né, se desviar para essa questão das drogas. Então, muitos diferentes se perdem nisso. Na sua busca por tentar se descobrir, ele vai tendo incômodos, porque sente que ele não pode ser ele mesmo, ele acredita nisso em um certo momento, acha que as pessoas querem que ele seja outra pessoa, e para fugir disso, ele acaba indo para a bebida, para as drogas, para outras coisas. Então, é importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo, né? Quais as consequências do que eu estou fazendo. Não é algo espiritual, né? Na verdade, não tem nada a ver, você está apenas aumentando as toxinas do seu corpo, baixando a sua capacidade de manipular conscientemente a sua energia e perdendo foco na sua presença. Então, para quem tem interesse em desenvolver suas habilidades de maneira consciente, desenvolver a manipulação do seu campo energético, ter um corpo com equilíbrio, é muito importante olhar a alimentação, olhar excessos, né? A gente não está dizendo aqui que tem que te cortar tudo, mas ter uma alimentação balanceada, equilibrada, cuidar do seu próprio corpo. O seu corpo é o seu veículo, você precisa dele para estar aqui embaixo, né, vivendo aqui. Quanto melhor você cuida dele, isso é um indício de consciência. Então, uma pessoa que afirma que é muito espiritual e tem muita consciência das coisas, que não cuida do próprio corpo, está faltando consciência com relação a algo que é essencial. Porque uma hora esse corpo adoece, a quantidade de gordura, quando aumenta no nosso corpo, diminui nossa carga elétrica, isso desregula todo o funcionamento do organismo, além de prejudicar a nossa capacidade consciente de controlar as nossas frequências cerebrais e os nossos campos eletromagnéticos, o que faz a gente perder uma boa porcentagem da nossa paranormalidade apenas por desequilíbrio do nosso corpo devido a uma alimentação errada, ou uso de drogas ou excesso de bebidas. Otávio, tem outra coisa, além das drogas, que também fazem, eu acho que os dimensionais, as pessoas diferentes, os diferentes no caso, né? Não conseguirem se desenvolver ou terem a oportunidade de, né, de despertar, assim, que essa cultura do pão, essa cultura pão e circo, essa cultura do entretenimento, muita bebida alcoólica, muita festa, o sexo também, como é colocado, né? Toda hora é uma pessoa diferente. Enfim, a banalização, né, dessas coisas, dessas questões todas, eu acho que também no mundo de hoje atrapalham muito, assim. As coisas são feitas hoje, né? Existe todo um movimento que não é para deixar as pessoas melhores, é para deixar as pessoas mais facilmente manipuláveis no mundo de hoje, né? A gente está degradando conscientemente a educação, né? O sistema de educação está piorando, né? As pessoas, assim, a parte de deixá-las conscientes está cada vez mais ausente.
Então nós temos crianças já com problemas de saúde também, que antigamente não existiam. Na nossa infância não existia praticamente hospital para câncer em crianças em quase cidade nenhuma. Hoje isso é uma coisa muito comum, né? Um monte de criança com câncer. O que está acontecendo, né? O desenvolvimento delas, às vezes muito acelerada para algumas informações, mas não conseguem às vezes estar presentes. O que está acontecendo? Muito mais sensíveis emocionalmente, porque não estão acostumadas a lidar com a frustração. Então, o que está sendo criado? Então, se você olha para isso, está com certeza se sentindo incomodado no mundo que você está. Primeiro passo, olha para você. Acredita em você. Aceita quem você é. Existe um caminho de desenvolvimento para você. Você não está sozinho. Tem vários outros que pensam igual a você. Tem vários outros que querem encontrar outros como você. Tem vários outros que querem ir além, que querem desenvolver, que querem se sentir em paz com eles mesmos, né? Então, comece esse processo de busca. Se você olha para o mundo e sente incômodos com essas coisas todas, comece o seu processo de busca. Busque se equilibrar, busque desenvolver, busque outros dimensionais, outros diferentes. Busque outras pessoas que estão tratando desses assuntos que fazem com que você se sinta que existe algo mais. Sinta-se capaz. Porque às vezes a gente pensa assim, puxa, a Diana tão novinha já entortou tanto garfo e né, fez vários efeitos, o outro fulano lá fez vários efeitos paranormais e nunca aconteceu nada comigo, quer dizer que eu não tenho nada. Não, não pense assim. A paranormalidade, para alguns, pode aparecer depois de uma sessão de ativações de algum trabalho específico para desenvolvimento. Para outros, vem com treinamento. De toda forma, tudo é uma questão de treinamento. As nossas faculdades mentais, o controle das nossas frequências cerebrais, o nosso controle e equilíbrio emocional, tudo isso é uma questão de treinamento. Não vem de fora para dentro. É a gente praticar. Num primeiro instante, buscar como é que eu treino isso. Como é que eu aprendo a desenvolver isso? Como é que eu aprendo a desenvolver a minha sensibilidade? Como é que eu aprendo a ler a frequência dos outros? Como é que eu aprendo a ler um campo energético? Como que eu aprendo essas coisas? Uma vez que você aprende as técnicas, é treinar e treinar e treinar. Não tem quem treine que não consegue obter resultados. Então não importa se o seu coleguinha do lado tem muito mais habilidade que você. O fato de você treinar e desenvolver aquilo que é seu, e aquela habilidade que é sua, não necessariamente é a mesma do outro. Você tem as suas habilidades que podem ser mais facilmente desenvolvidas e o outro tem as dele. Né? E por isso que é importante você se aceitar. É quem eu sou, o que eu posso desenvolver. Eu vou trabalhar para isso, eu quero aprender isso, né? Eu vou correr atrás disso. E correr atrás é uma questão é igual musculação. Se você está fazendo musculação todo dia, você vai ter os seus músculos se desenvolvendo. Você para de fazer aí 3 meses, vai ter uma regressão, né, no seu crescimento muscular. O controle das frequências cerebrais e dos campos eletromagnéticos é a mesma coisa, é prática. Enquanto você está praticando, você está desenvolvendo uma série de coisas. Se de repente você larga tudo, vai ter uma quedinha. Não significa que você perde tudo. Aquilo que você já conseguiu atingir de algumas frequências, basta você treinar de novo, que você consegue atingir novamente. Mas é uma questão de treinamento. Não olhe para o outro pensando, o outro pode isso, o outro isso e aquilo, eu nada, eu nunca consigo. Ah, para os outros é mais fácil. Porque nós somos todos paranormais. Nós temos todos capacidade de manifestar os nossos pensamentos e sentimentos. E se de repente o meu pensamento e o meu sentimento é que eu não sou capaz, que eu não sou capaz e que eu não sou capaz, eu vou conseguir manifestar perfeitamente isso e não serei capaz. Então, acredite em si, é uma questão de treinamento. Né? A gente está aqui conversando sobre isso porque a gente acredita não só na gente mesmo, mas em todo mundo que está participando desse processo e nos dimensionais que ainda nem despertaram, nos diferentes que ainda nem estão buscando. Mas a gente sabe que uma hora eles vão buscar, porque está dentro da gente. Né? Algo vibra dentro da gente que impulsiona a gente a buscar algo maior. Otávio, a Patrícia Braga falou que eu contei a minha história e faltou você e Hungria contarem a história de vocês. Quer começar, Hungria? Bom, eu contei um pouco já, né? Que desde a minha infância eu venho
com esses questionamentos, me sentindo diferente, sempre não me encaixando nas coisas. E é interessante que, geralmente, esse despertar acontece na gente diante de crises emocionais. Então, quando nós passamos pelas primeiras frustrações da nossa vida, quando a gente sente a dor de uma perda ou de uma situação muito frustrante, nós começamos a nos questionar. E isso aconteceu comigo. Diante de uma perda que eu tive, muito forte, eu comecei a questionar. E eu percebia que todos os meus amigos e amigas estavam buscando baladas, buscando a vida das drogas, né? Buscando essa rebeldia exterior. Só que isso não fazia sentido para mim. Em vez de eu buscar essas coisas fora, no mundo externo, eu comecei a ficar muito introspectivo e comecei a buscar respostas a todo custo. Eu me lembro que a revolta foi tão grande diante da existência que eu olhava para o céu e associava Deus, ou um Criador, existindo realmente além. E eu queria entender onde ele estava, quem que tinha criado isso tudo, por que eu estava aqui, qual era o propósito da minha vida. E eu desafiava Deus, eu desafiava todos os sacerdotes, os padres, eu ia nas igrejas, eu desafiava eles, e eu debatia, eu fazia muitos debates, eu discutia em sala de aula com todos os meus professores, então eu só gerava problema para as pessoas. E eu me tornei uma pessoa meio chata, porque tudo que as pessoas faziam, eu questionava. Eu queria saber o porquê, o motivo que elas estavam ali. E eu não queria seguir aquele caminho convencional. Não queria. Só que eu não me envolvi com nenhum tipo de grupo, com nenhum tipo de segmento, ou doutrina, ou religião, ou estereótipo social, tribo, nada. Eu fiquei muito sozinho. E nessa solidão, eu comecei a buscar conhecimentos, comecei a pesquisar, comecei a encontrar livros, eu ia nas bibliotecas, ia nas livrarias, começava a comprar todo tipo de livro que existia, que poderia se aproximar um pouco dessas respostas, né? E fui tendo muitas experiências. E essas experiências, vamos dizer assim, transcendentes, foram provando para mim a existência de outras dimensões, de outras realidades da vida. E que não é só isso aqui que existe, só essa realidade material concreta. Então, se existia, e eu tinha prova disso, uma outra realidade, né? Por que isso não é ensinado? Então, eu me dediquei a isso. Eu cheguei num ponto que eu me frustrei tanto com esse sistema que está aí, que eu não vi outra saída a não ser abandonar tudo e viver uma vida em comunidade, fora da sociedade. Foi quando eu comecei a participar e frequentar diversas linhas, né, filosóficas e religiosas, e participar de retiros espirituais, e me dediquei muito à vida monástica. Né, passei um tempo vivendo praticamente como monge, inclusive acreditando em certas ideias voltadas ao vegetarianismo, né, ao celibato, essas coisas, crendo que isso iria me levar realmente a uma libertação, porque eu acreditava que tudo aqui na 3D, na terceira dimensão, era ilusão, tudo tem que ser transcendido. Então eu fui muito radical, eu saí e levei uma vida de abandono total, durante uns 7 anos da minha vida. Depois eu percebi que eu estava no extremo, né? A gente aprende que a gente vai para um extremo e volta e busca o equilíbrio sempre. E eu comecei a buscar esse equilíbrio. Comecei a entender que, na verdade, o mundo não estava errado. Existia algo fazendo o mundo estar errado. Existia um grupo de pessoas, existia um poder centralizado que havia manipulado a história da humanidade. Né? E que não adiantaria eu me isolar e abandonar o mundo para ajudar o mundo. Eu estava sendo egoísta. Foi quando eu decidi voltar, né, e me integrar novamente para trazer um pouco de conhecimento e de orientação para as pessoas. Foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu me formei em psicologia, que justamente que eu escolhi essa profissão, essa formação, para poder justamente levar um pouco de luz e conhecimento e orientação para as pessoas em termos da consciência, e também me sentir autêntico naquilo que eu queria fazer no mundo.
que é ajudar as pessoas de alguma forma, né? E nesse caminho eu fui descobrindo, fui conhecendo pessoas que pensavam igual a mim, que estavam na mesma busca que eu. E isso me trouxe muita gratificação, porque eu percebi que eu não precisava me isolar mais da humanidade. Não precisava me tornar um monge. Eu poderia estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, foi um processo muito longo, a minha história é muito longa, um dia talvez eu conte com mais detalhes, mas eu me sentia sempre diferente. E hoje, eu me sinto um diferente, porém, entre muitos diferentes. E, na verdade, nós somos os únicos que estão realmente buscando despertar e ser quem nós somos. Sair dessa patologia, dessa doença social, esses condicionamentos que estão aí impostos para nós, né? Então, é isso aí. Nossa, muito bacana, muito legal. Conheci uma parte da história do Rafael também, achei bem interessante. Que bom que você largou a roupa de monge e veio para cá se juntar a nós. Isso aí. E hoje eu faço sexo, sim, tá? Só para dizer, não sou mais celibatário. É isso aí, então, bem-vindo de volta. Estamos com algumas coisas polêmicas aqui, algumas perguntas. Qual seria o objetivo em se desenvolver habilidades paranormais? Muito legal. Porque o objetivo não é a gente desenvolver para se apresentar num circo, não é para fazer show, não é para nada disso, Rubens. O objetivo é o seguinte: desenvolver habilidades paranormais não é para a gente fazer demonstração. Mas imagina que você vive, nós vivemos, todos nós estamos imersos num mundo de ilusão, de frequências que não são aquelas. O que a gente vê não é necessariamente aquilo que é, a nossa percepção. E quando a gente vai desenvolvendo nossas habilidades paranormais, a gente entra em manipulação de campos quânticos, a gente entra, né, numa parte consciente das neurociências, a gente passa a conhecer melhor a si mesmo, né? A gente aprende a ler frequências energéticas em si mesmo, no outro. Então você consegue melhor achar o seu lugar. Quando você está fora do seu eixo, a ver as consequências das consequências, a saber melhor como direcionar as energias na sua vida, a sentir no seu coração o que é que você mesmo programou como sua missão de vida, qual é o seu caminho, né? Quais pessoas podem te ajudar. E essas habilidades, elas te permitem interagir também em outras realidades. E quando você interage em outras realidades, você tem acesso a outro tipo de conhecimento. E esse conhecimento te permite perceber o mundo de uma outra maneira e direcionar os seus campos energéticos no mundo de uma outra maneira. E isso vai trabalhando você de uma maneira que você também impacta no campo ao seu redor. Então, começa a impactar na sua família, nas pessoas ao seu redor, o que você vai desenvolvendo de frequências novas, essas pessoas que estão próximas de você vão desenvolvendo também e vão tendo também um despertar consciencial e um despertar da parte mental de domínio das próprias frequências. Muitas vezes a pessoa sente as coisas e segue aquilo que sente, muito intuitiva, ela pode não saber como que funciona ali tudo por trás, mas ela já está seguindo uma parte do desenvolvimento paranormal dela. Bom, com relação à minha história, vou tentar sintetizar, né? Já que todo mundo contou a sua história. Vou sintetizar o máximo possível. Eu, desde criança, tinha muitos sonhos de coisas que aconteciam com as pessoas. E minha mãe fala que, logo que eu aprendi a falar algumas frases, que eu vivia falando para ela que se um dia ela entrasse no meu quarto e eu não estivesse lá, não teria problema, que eu teria sido levado por alguma nave, mas que eles me trariam de volta no dia seguinte. E eu passei muitos anos tendo sonhos de coisas que iam acontecer. Inclusive, já criança, eu já sonhava em como meu pai iria falecer. O detalhe é que meu pai faleceu há 2 anos atrás, ou 3, mas exatamente do jeito que eu sonhava quando eu era criança. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu meio que me perdi. Comecei a dar muito valor só para coisas materiais, a valorizar outras coisas ali. Me tornei uma pessoa arrogante. E perdido no meio daquilo tudo, eu só me interessava pelos meus. Eu estava na adolescência, pelos meus estudos, depois pela faculdade que eu ia fazer, esse tipo de coisa. Foi quando, de repente, começou a acontecer um monte de coisas erradas na minha vida. Parecia que, assim, parecia que eu era um amaldiçoado, que a miséria tinha se abatido na minha vida. Eu ia para uma festa, tinha uma briga na festa que eu não tinha nada a ver, falavam que era eu e que a polícia estava me procurando. Eu ia viajar de carro, jogaram óleo na curva do carro, o carro saía da pista e capotou. Então,
tudo que eu tentei fazer naquela época parecia que tudo estava errado. E na época eu procurei um amigo que mexia com coisas mais espirituais, entendia de energia. Eu falei, cara, só podem ter feito macumba para mim, porque a minha vida era maravilhosa e de repente eu virei a pessoa mais amaldiçoada do mundo. Tudo dá errado na minha vida, né? E ali eu estava tão desesperado para mudar minha vida que eu entrei em tudo quanto é lugar que existia. Eu falei assim, o meu amigo falou assim, tem um lugar que faz yoga, tem um outro que é um centro espiritualista que uns médiums te atendem, você pode fazer um outro lugar, um curso de desenvolvimento mediúnico, um outro de paranormalidade, o outro é para você estudar projeciologia e sair fora do corpo, qual que você escolhe? Eu respondi, todos, eu quero todos, porque para eu sair dessa fase. E nessa época eu passava, fora do tempo que eu estava na faculdade, o tempo inteiro nessas escolas, nesses grupos, estudando, tendo práticas, e até um momento que eu achei que eu fosse surtar mesmo, que eram tantas informações diferentes, eu falei assim, meu Deus, o que será que é verdade no estudo? Porque um fulaninho fala X, o outro fala Y, tem que existir um ponto de convergência, tem que existir uma verdade por trás disso tudo, o que é, né? E aí eu comecei a sonhar toda noite com naves, discos voadores, esse tipo de coisa, e aí teve um dia que me falaram que ia ter um treinamento num lugar e que era para eu ir num final de semana, e eu falei que eu não ia porque eu já não tinha mais dinheiro para gastar com tanto treinamento que eu fazia. E eu comecei a sonhar com como se fossem seres que eu estava sempre num jardim, tinham seres que saíam de uma nave, conversavam comigo e falavam que eu ia começar o meu caminho de desenvolvimento. E aí um dia eu falei com eles, mas de que vocês estão falando? Me dê algum sinal. E eles falaram assim, você vai ser avisado agora. Eu estava dormindo, né? Eu estava sonhando. E aí o telefone do meu quarto tocou, era um amigo meu, aí eu acordei na hora e esse amigo meu falou assim, Otávio, amanhã vai ter um curso de desenvolvimento mental, coisas ligadas à ufologia, esse tipo de coisa. Você quer ir? E eu estava meio chocado com o sonho que eu tinha tido, e eu fui participar desses, na época do Projeto Portal, hoje Dáquila Pesquisas, fui participar dos seminários e de algumas viagens de treinamento que eles tinham. E ali eu comecei, né, a ter experiências mesmo, ver naves, interagir com outras realidades, desenvolver outras coisas que eu já até estava desenvolvendo em outros grupos. E ali comecei a desenvolver, a ver símbolos, né, interagir com outras consciências. E fui encontrando outras pessoas que foram me ajudando muito nesse caminho. Tiveram momentos que eu me sentia perdido, momentos que eu não sabia bem, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que é para cá mesmo? Ou será que é para lá? E várias pessoas que foram servindo, né, de apoio, que foram se tornando não só colegas de trabalho, mas parceiros, né, e acima de tudo amigos, né, praticamente irmãos, assim eu posso dizer. E dentro disso eu fui desenvolvendo, eu trabalho com terapias, né, com coaching, terapia de desenvolvimento humano, e eu fui aprendendo a desenvolver outras habilidades, ainda respondendo a pergunta sobre a paranormalidade, desenvolvi habilidades de percepção de coisas que me eram úteis na terapia. Então, às vezes, antes da pessoa me falar sobre algo, eu já estava conseguindo perceber aquilo dentro do campo da pessoa, sentir se era aquilo mesmo, se não era, poder saber qual era o ponto real que estava incomodando a pessoa. Às vezes a gente acha que está com um problema X e, na verdade, por trás daquilo tem Y. Então, o desenvolvimento dessa sensibilidade me ajudou muito no meu trabalho também, né? E me permitiu também, ao longo da minha vida, enxergando o mundo de maneira diferente. Até que encontramos vários amigos, né? Estamos aqui hoje, né, com o nosso canal, compartilhando conhecimento. Não só aqui no nosso canal, mas também temos, né, os programas da TVCH, onde a gente compartilha o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos. Eu participei de muitos anos de pesquisa na Europa, morei 10 anos na Europa, de antigas civilizações, né? Viajei muito com o Alan, que não está presente aqui hoje, porque ainda deve estar na reunião dele, mas que estaria presente e que vai estar presente numa próxima. Passamos anos viajando por vários países, fazendo pesquisa de antigas civilizações, procurando artefatos, trabalhar com as energias de maneiras específicas e desenvolvendo uma série de coisas. Então, bom, resumindo, essa seria a minha história. Bom demais. Eu queria colocar aqui uma reflexão. Eu estava pensando assim, quantas pessoas hoje no mundo devem estar sentindo essa carência, essa falta, né?
por respostas? Quantas pessoas estão buscando conhecimento? E, por exemplo, a ciência, assim como as religiões, deveriam mostrar pelo menos alguma coisa, um caminho lúcido e coerente, para que nós pudéssemos ter um pouco de clareza e respostas sobre o porquê que a humanidade sofre tanto. Por que que os diferentes estão aí, né? Por que que existe essa necessidade de lutarmos e irmos atrás de informações? Por que que tudo não está disponível para nós? Bom, será que não existe um grupo aí, ou um sistema, ou um governo oculto, por trás de todas as informações, de tudo aquilo que é ensinado para nós? Será que eles não têm o verdadeiro conhecimento e escondem isso da humanidade há milênios? Nós estamos vivendo num teatro, e esse teatro, muitos de nós aprendemos apenas a ser personagens, e esquecemos que antes de sermos personagens, nós éramos atores, atrizes, que tínhamos uma vida independente dessa peça teatral, dessa novela, desse filme que estamos vivenciando. Só que a gente se acostumou tanto a viver esse filme, esse teatro, esse governo oculto, esse sistema, escraviza a humanidade, estimulando para que a gente reforce esses personagens, esses papéis que a gente exerce. Só que a verdade é que nós estamos fugindo do sofrimento, nós estamos fugindo de um vazio que a gente sente dentro de nós, de uma falta de conhecimento e de respostas que trará realmente a felicidade do porquê estamos aqui. Eu tenho certeza que os diferentes, muitos de nós, todas as noites, em algum momento, quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir, sente esse vazio, tem esse questionamento. Ou acordam pela manhã pensando, nossa, mais um dia aí pela frente, e o que será de mim? O que será do meu futuro? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou aprender a amar? Será que eu serei amado? Será que eu vou continuar vivo? Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou conseguir ser visto pelo mundo como alguém importante? Ou seja, nós estamos buscando preencher esse vazio. Nós não estamos conseguindo nos auto-preencher. E só vamos conseguir isso realmente quando encontrarmos um caminho e uma resposta que ressone dentro de nós e traga uma certeza absoluta e uma convicção. Isso não vai ter dúvidas dentro da gente, de quem nós somos e o que viemos fazer aqui. A verdade é que todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma espécie de compromisso aqui na Terra. E enquanto nós não encontrarmos esse sentido, esse propósito de realização, de fazer algo, nós não vamos ser felizes. É como se estivéssemos buscando isso. Nós estamos buscando, através das pessoas, através dos relacionamentos, através da vida material, da busca pela prosperidade financeira, preencher esse vazio. Só que, na verdade, todas essas coisas estão aí para que sejam meios de usufruir dessa realidade e de celebrar a vida e de manifestarmos o nosso sentido, nosso propósito, nosso compromisso aqui. Então, primeiro, nós temos que nos conhecer, nós temos que questionar tudo e buscar respostas. Não aceitar as coisas como elas aparentemente são. Desligar a televisão. Começar a buscar informações em grupos, em pessoas, em livros, em canais, que tentam passar informação que não é manipulada pelos governos. Informação independente. Porque muita gente está nessa busca. Os diferentes são milhões de pessoas que estão despertando hoje no mundo. E nós temos que reunir essas pessoas. Não para formar grupos, religiões, seitas e ter relação de mestres e discípulos, não. Porque todos somos iguais, todos estamos na mesma busca.
Então, se o exemplo de um traz a confirmação para o outro, através da identificação de que aquele caminho tem sentido, de que aquelas informações confirmam dentro dele, então nós vamos estar fazendo algo para despertar e para propagar a informação verdadeira para a humanidade. Porque se existe a mentira, se existe a manipulação, se existe esse teatro, essa peça que nós estamos interpretando, com certeza existe a vida real. E a vida real, muitas vezes, está oculta por trás dessa vida, desse show de Truman que a gente vive, né? Cercado por essa ilusão toda. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente fazer o movimento, despertar, atrair as pessoas, ter esse chamado para buscar o conhecimento que está oculto da humanidade. E o nosso esforço aqui no canal é esse. Por isso que nós estamos aqui. Nós não somos donos da verdade. Nós não temos a informação total sobre todas as coisas. Mas a nossa vida se resume nesse esforço, em buscar o conhecimento. Em não parar, em não ficar estagnado, conformado, só recebendo informações desse sistema que está aí fora. Não vai ser através da educação, não vai ser através da política, não vai ser através da economia, da mídia, não vai ser através das religiões que nós vamos encontrar as respostas. Porque tudo que é sistema construído, tudo que foi desenvolvido nessa sociedade é para abafar e reprimir os diferentes. Porque os diferentes são pessoas especiais que vieram para transformar o mundo, para mudar a consciência das pessoas, para transformar essa humanidade que está aí, para mudar esse sistema. E quanto mais manipuladas elas forem, quanto mais escravizadas elas forem, melhor para esses senhores do mundo que controlam tudo. Então, agora, a revolução não vai ser através de armas, não vai ser através de movimentos políticos, não vai ser através de rebeldias e de violência, e nem de movimentos de paz. Vai ser através do conhecimento, através da busca da verdade, das pessoas que são diferentes e que têm habilidades a serem desenvolvidas para passar as informações para o mundo. E essa legião de pessoas diferentes estão aí, esperando por nós, para que nós possamos apresentar e sermos o exemplo de uma vida íntegra e saudável e consciente, para que elas possam se espelhar em nós e seguir pelo mesmo caminho. Pessoal, é essencial isso tudo que o Rafael falou. Essencial. Porque às vezes a gente olha o sistema, olha o mundo, olha os governos ocultos, né, o governo, e a gente pensa, puxa, a gente não tem força, e a gente se coloca numa posição como se a gente se submetesse a isso. Então, o primeiro ponto é, cada um de nós é responsável pela realidade que manifesta. Hoje podemos estar, né, vivendo num mundo em que algumas coisas nos incomodam, mas isso não é uma força simplesmente externa que vem de fora para dentro. Porque existe um princípio da ressonância quântica. Se algo faz parte do meu universo, é porque de alguma maneira eu estou sintonizando esse algo. Então, a grande vantagem de se saber que é porque eu estou sintonizando é que eu posso também, como num rádio, mudar a frequência do rádio. E ao invés de escutar um tipo de música A, eu passo a escutar um tipo de música B. E aí eu passo a manifestar uma outra realidade. Então a gente poderia, por exemplo, como diferentes, nos sentimos rejeitados, olhar para o mundo todo e falar assim, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, olha só o que o governo oculto faz com a gente, olha o que os governos estão fazendo, olha a corrupção, a gente não vê saída. E a partir do momento em que você acredita que não tem saída, né, e você se submete a isso, a gente simplesmente vai alimentar ainda mais essa frequência de opressão e da gente ali aceitando e se submetendo a tudo. Mas no momento que a gente olha para aquela frequência e fala, ok, de alguma maneira eu sintonizei essa realidade, mas eu quero mudar essa realidade, então a gente começa a modificar essa realidade na gente mesmo, para a gente sintonizar
outras frequências, outras realidades. Então, o primeiro passo é essa busca. Esse sentimento de incômodo que a gente tem é porque a gente sente que não é verdadeiro o que a gente está vivendo. Existe algo mais que pode ser feito. Existe algo mais que a gente pode buscar. E quando a gente começa a buscar esse algo mais, a gente começa a se sentir preenchido, cada vez mais a gente vai tendo motivação para correr atrás disso. E na medida que a gente vai se modificando, modificando as frequências internas que a gente emite, modificando os nossos padrões de pensamento e sentimento, a gente vai atraindo outras realidades, outras pessoas, outros diferentes. E aos poucos a gente vai manifestando uma outra realidade e saindo da sintonia daquela realidade anterior em que a gente se sentia rejeitado, oprimido, submisso. Isso é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. A minha vida é minha responsabilidade. E eu escolho aquilo que se manifesta no meu caminho. Então, se eu não estou satisfeito e eu começo a reclamar que está tudo muito ruim, o que eu escolhi ali? Eu escolhi me colocar como uma pessoa sem capacidade de modificar as coisas. Eu escolhi me colocar como vítima. E ali, enquanto eu estiver sentado apenas reclamando, como se o mundo fosse mais forte do que eu, e ele fosse se sobrepor a mim, eu estou aumentando a força do meio externo me oprimir. Estou diminuindo a minha própria centelha divina, estou diminuindo a minha própria capacidade de manifestar a minha realidade, estou aumentando o meu poder de me sentir como vítima, e o universo irá me vitimizar de alguma maneira, manifestando situações em que eu serei vítima. Mas se por outro lado eu quiser sair dessa realidade, então existe outra maneira de olhar para isso tudo. Existe outra maneira de olhar para mim mesmo. Existe outra maneira de eu sentir as frequências em mim. Existem outras frequências que eu posso emitir. E existem outras frequências que eu posso sintonizar, né? Porque à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso campo biomagnético e que a gente vai desenvolvendo o nosso nível consciencial e mental, o que acontece é que a nossa faixa de vibração, as frequências dentro das quais a gente vibra, elas vão se elevando. E aí, como uma rádio, na medida que a gente vai elevando a nossa faixa vibracional de frequências, a gente passa a emitir novas frequências diferentes e a gente passa a receber e sintonizar outras frequências, manifestando outras realidades. O que torna possível a gente interagir, não só em realidades paralelas, né, com outras consciências, mas como também torna possível a gente manifestar uma outra realidade para a nossa vida aqui mesmo de terceira dimensão, né? Modificar. Não adianta eu reclamar, eu estou sem dinheiro, eu estou sem namorada, eu estou sem isso, sem aquilo, eu sou vítima. Ali eu manifesto meu vitimismo. Agora, quando eu falo assim, ok, o que passou, passou, mas o que eu posso fazer agora para mudar a minha realidade? Como eu posso me trabalhar para começar a mudar primeiro a mim mesmo e depois o mundo à minha volta? Aquilo vai criando um movimento de ondas, de ressonância, e a gente vai sintonizando outros diferentes que estão na mesma faixa que a gente, de vibração. E aí vão juntando grupos pela modificação das coisas. E as coisas vão se modificando. A nossa percepção de realidade ela vai mudando. E aquilo que a gente manifesta se transforma. Esse poder está dentro de cada um de nós. Mas é uma escolha. A gente pode escolher continuar chateado com a vida que tem, ou a gente pode escolher mudar tudo o que está acontecendo com a gente. Porque a centelha divina que cada um carrega é o suficiente para você manifestar tudo ao seu redor, né? E se basta querer buscar, basta escolher seguir esse caminho e basta treinar e praticar. E você atrairá outros como você para participarem da construção dos seus desejos, dos seus sonhos e da sua própria missão de vida. Otávio, outra coisa que eu percebo, né, que acontece muito é assim, a gente está imerso numa cultura de extremismos. Então as pessoas tendem a participar de grupos, né, em qualquer coisa na vida, futebol, religião, e assim, elas abraçam a causa e defendem aquele ponto de vista e elas param de se comunicar, porque elas sempre querem vencer discussões, né? Então existem diferentes espalhados em todos esses grupos, querendo vencer discussões. E elas se fecham, elas não somam. E eu acho que isso é um grande problema no mundo, porque quanto mais a gente vira um extremista no assunto, a gente perde muito
do que tem no outro lado. Então, eu acho que também que o interessante seria se todos nós começássemos a estudar um pouco de tudo, avaliarmos o que faz sentido naquele grupo, naquela religião, naquela filosofia, enfim, sabe, saber filtrar o que aquilo ali faz sentido para mim, o que eu vejo que tá de acordo, tá correto, e o que não tá. Se as pessoas não fossem muito assim, sabe, eu acho que o mundo funcionaria muito melhor, as pessoas conseguiriam se unir, as ideias ficariam muito mais concatenadas e a verdade também viria à tona. Essa verdade que a gente acha que foi manipulada, né, com esse governo oculto. E eu acho que é isso aí. Perfeito, Diana. Em cima disso que você falou, o que acontece? Por que a gente precisa de ter uma verdade para a gente defender? Porque a gente tem muito medo. E quando a gente tem medo, a gente quer ter a certeza de que a gente está no caminho certo e que está no lugar certo. E quando a gente está no mundo de terceira dimensão, a gente tem necessidade de classificar tudo como certo ou errado, bom ou mal, sendo que muito disso, se não quase tudo, é relativo. Cada um de nós tem uma frequência original diferente. O que me faz bem não necessariamente é o que faz bem para o outro. O que deixa o outro feliz não necessariamente é o que me deixa feliz. O que é certo para o outro não necessariamente é o que é certo para mim. E aí a gente tem uma necessidade de criar os padrões do que é certo para todo mundo, do que é o correto para todos, qual é o caminho para todos. E a gente, né, se junta em grupos, por exemplo, para defender essas ideias. E aí, de repente, aparece alguém com uma ideia diferente, e o princípio a gente quer rejeitar aquela ideia, porque de repente, pensar que a ideia do outro que é diferente da nossa possa ser certa, isso indicaria pra gente que talvez a gente não esteja no caminho que a gente acha que estava. E isso traz medo pra gente. Pode fazer a gente se sentir culpado, pode fazer a gente se sentir com medo, inseguro. Então o nosso ego, nesse momento, para deixar a gente com uma sensação de segurança, faz com que a gente racionalmente tente combater a ideia do outro, tente ganhar a discussão, tente dizer, eu estou no caminho certo. E muitas vezes é uma questão de ponto de vista de um e ponto de vista do outro. Não existe certo ou errado ali, né? Então, existem vários pontos de vista sobre uma mesma situação. Para a gente mesmo, a nossa própria opinião, ela muda ao longo da vida. O que eu achava que era certo e errado há 2 anos atrás é diferente do que eu acho hoje, que é diferente do que era 10 anos atrás, e as minhas atitudes foram mudando. Agora imagina se as minhas próprias opiniões sobre o que eu penso, elas mudam ao longo da minha vida, ou seja, elas não são verdades absolutas. Imagina quando eu pego os meus valores, os meus parâmetros, o que é certo e errado, e aponto o dedo para o outro e falo, você está errado por causa disso, 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 disso e disso. Gente, se a minha opinião não é 100% válida nem para mim, ela não vai ser válida para o padrão original do outro, né? O que a gente na sociedade considera, assim, globalmente como certo e errado, são padrões que foram estabelecidos de maneira estatística. E os diferentes são aqueles que quebram os padrões, que vão numa outra tendência, que enxergam a coisa de uma outra maneira, que percebem que existem outras perspectivas, né? E aprender a olhar o mundo sob outras perspectivas traz muitas soluções pra gente. Porque às vezes você quer atravessar uma porta que está na sua frente e acha que você só pode atravessar aquela porta e fica olhando para ela o tempo inteiro porque aquela porta ainda está fechada. Mas se você simplesmente saísse caminhando em direção à porta e olhando para os lados, você poderia perceber que existem outras portas abertas também, né? Então, o seguir apenas o racional é querer se basear na estatística da sociedade do que falam que é certo e errado. Mas seguir o coração, muitas vezes você vai sentir que é um caminho que você tem que ir, que é aquilo que é o seu negócio, e aquilo vem como uma verdade tão grande para você e você se sente leve dentro daquilo. E quando você assume aquilo, a sua vida dá grandes saltos. Então, essa questão dos combates de ideias tem muito a ver com medo. De você, se eu não ganhar essa discussão, o meu posicionamento vai ser colocado em questão. E aí eu vou ter que olhar e talvez achar que eu não esteja tão certo quanto eu pensava que estava. Então, na dúvida, eu convenço o outro de que aquele é o melhor caminho. Muitas vezes a pessoa até dentro dela sente o incômodo dela estar convencendo o outro. Mas é confortável para ela não ter medo, para ela não se sentir culpada, para ela se manter dentro da sua zona de conforto. Porque é desconfortável a gente, de repente, sair, né, da zona de conforto e ter que olhar para as coisas de outra maneira, ter que se posicionar de uma outra maneira,
ter que tomar outro tipo de atitude, se desenvolver de uma outra maneira. Demanda um certo esforço e disposição, né? E que às vezes a gente simplesmente não tem. Por isso que isso também é uma questão de escolha. Eu escolho dizer que estou certo em tudo, ou eu escolho dizer que eu tenho muito conhecimento para aprender? Eu escolho escutar o outro e sentir dentro de mim se aquilo bate como verdade ou não? Eu escolho aceitar que existem infinitas possibilidades, quando na verdade as pessoas dizem que existe apenas um certo e um errado? O que eu escolho para o meu aprendizado? O que eu escolho para eu me relacionar com as pessoas? Que eu sou sempre o certo? Ou eu escolho que é importante também escutar o outro? Ou eu escolho que é importante essa troca no dar e receber, porque isso é um movimento que faz parte do universo? Essas escolhas todas fazem parte do nosso despertar. Essas escolhas todas fazem parte do aceitar ou não uma troca de conhecimento com o outro. Né? São escolhas que nós temos, é responsabilidade de cada um de nós. Otávio, fazendo um complemento ao que você está falando, uma característica muito grande dos diferentes, dessas pessoas especiais, é um sentido de liderança que elas têm. Por estarem nessa busca constante pela verdade, quando elas encontram justamente alguma informação, mesmo que esteja distorcida, mas que se aproxime daquele sentimento verdadeiro que está dentro dela, ela se agarra àquilo e constrói aquilo em cima um dogma, uma ideologia, um sistema de crenças que ela precisa usar como uma arma até para se proteger dos outros sistemas de crenças que ela acha que seja falso. E uma tendência dos diferentes sempre é, digamos assim, por ele ter esse sentido de liderança dentro dele, ele pode cair num engano muito grande de se sentir poderoso, e isso cair nas garras da personalidade, do ego. Nós chamamos de personalidade 1, que é justamente ele distorcer esse sentido de poder pessoal e de liderança pessoal, que ele poderia usar para o bem da humanidade, mas para si próprio, para se exaltar e para construir um ego que ele é o melhor que todos, que ele está acima de todos e que ninguém sabe mais do que ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, todos nós, diferentes, para não cairmos nessa armadilha de ficarmos deixando que o ego nos domine, deixando que esse sentimento de poder, né, que nos homens muitas vezes se converte em liderança, em autoritarismo, em machismo, e nas mulheres muitas vezes através do feminismo, da necessidade de se libertar, de ser iguais aos homens. Isso tudo é um desequilíbrio. Na verdade, tanto os homens quanto as mulheres diferentes têm que encontrar dentro de si esse poder pessoal. Isso não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver em sermos melhores que os outros, em competirmos uns com os outros, em querer sermos os donos da verdade, em homens querer ser melhor que as mulheres, mulheres querer ser melhor que os homens. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Todos têm uma função. Tanto os homens na sua liderança, como as mulheres na sua liderança. E unidos, eles vão somar forças para transformar o mundo, com as suas ideias, com a sua busca de informação, de conhecimento. Então, essa característica dos diferentes, de sempre estar em busca de informações e de verdades, ele tem que tomar muito cuidado, todos nós temos que tomar muito cuidado, para não cairmos nas ideologias, no fanatismo, no dogmatismo, né? Na imposição de crenças, na necessidade de ser visto como líderes e mestres e donos da verdade. Porque não é assim. Nós temos que ter a humildade de estar abertos ao novo conhecimento sempre, porque ele sempre vai ser atualizado. Porque, gente, todo conhecimento está distorcido. A maioria das informações que nós temos são fragmentadas. Então, nós temos que sempre estar abertos ao novo. E estando abertos ao novo, nós vamos sempre reciclar e trabalhar o nosso ego para uma reconstrução. E é assim que a gente cresce e evolui. Né? Inclusive, né, lá na frente, daqui a uns anos, a gente pode olhar essa live e falar, caramba, quanta coisa mudou. A gente já mudou de opinião sobre alguns assuntos. Enfim, acontece.
estamos evoluindo aqui, né? E o Alan tá na área, viu, gente? O Alan deixou um oi aí, ó. Cadê você, Alan? Era pra você estar aqui. Ele tá pedindo o link. Vou mandar o link para ele agora. Eu acho, gente, que o Alan podia contar também sobre o despertar dele. Eu apenas acho. Porque eu assisti uns vídeos de quando ele era mais novo e eu fiquei encantado, né? Porque, assim, ele teve muitas experiências desde que ele nasceu, por conta do pai dele, que tem um desenvolvimento de habilidades muito grande, né? O Urandir. Então, assim, eu acho que a gente podia pedir para ele contar também um pouco da história dele. Só antes do Alan começar a história, que eu acho uma ótima história a ser contada, falar com o pessoal aqui, que, bom, nós quatro, na verdade, somos, né, pesquisadores de Dakhla Pesquisas, e temos o nosso presidente, o pessoal que fundou o Dakhla, o Urandir, que foi uma pessoa que sempre esteve presente desde que a gente está nesse processo de desenvolvimento, que ajudou cada um de nós de sua maneira nesse desenvolvimento todo, né? Então, o Alan é uma pessoa que trabalhou em algumas pesquisas com a gente. Eu, quando eu morei na Europa, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante alguns anos, lá na Europa, onde a gente trabalhou muito com pesquisas de antigas civilizações, várias experiências de realidades paralelas. Então, o Alan deve ter bastante coisa aí. Deve ter, não, a gente sabe que ele tem, né? Bastante coisa para compartilhar, muito assunto. Algumas dessas histórias nós participamos, inclusive, né? Outras a gente só escutou e outras a gente nem sabe, né? Gostaríamos de saber dessas também. Então, assim que ele estiver pronto, vamos te pedir para ele compartilhar um pouco das experiências dele com a gente, né? Para a gente ver como que o processo de cada diferente é realmente diferente, né? Que não existe o jeito certo ou o jeito errado. É o jeito de cada um, né? E ele passa a ser certo quando cada um se aceita como é, né? E se coloca no seu próprio eixo e aceita a sua própria frequência e o seu próprio padrão original, né? Enquanto a gente tenta ser como o outro, a gente acaba não sendo a gente mesmo, ou sendo o que o outro quer que a gente seja. Então, é interessante a gente ter contado essas histórias que são diferentes, porque a gente vê que cada um tem uma história, né? Que hoje, né, estamos aqui juntos numa mesma live, compartilhando o mesmo assunto, mas são histórias totalmente diferentes que nos trouxeram para um mesmo lugar, né? Vamos só aguardar. Eu posso falar rapidinho uma coisa aqui? Assim. É que eu pensei aqui, né? Assim, quem é diferente, está em casa e não conhece a gente, o nosso grupo, enfim, às vezes está se perguntando, tá, eu me identifiquei como diferente, e como é que eu posso fazer para me desenvolver, para me conhecer mais? Então, são várias coisinhas que às vezes a gente até brinca que não valem nem um chiclete mascado, né? A questão da alimentação, como a gente mencionou, então, só para a gente ir lembrando, é super importante evitar toxinas, carga elétrica, exercício físico que faça com que você sue, e o seu corpo também, o ideal é que ele esteja dentro do IMC, né, que a gente fala. Então, nem muito a mais, nem muito a menos. Ali dentro da faixa. Como que a gente fala? A atividade cerebral também. É interessante que ela esteja acima de... 40 Hz? Eu nem lembro. 30 Hz. O interessante é que a gente esteja sempre atento a tudo. A gente não deixe cair muito essas frequências durante o dia. O que mais que tem aí? Me lembre. Sempre está buscando informação, conhecimento, pesquisando, sendo criterioso quando você recebe uma informação, principalmente se ela estiver na TV. A gente sabe que tem muito besterol por aí. Evitando dogmatismos, extremismos, enfim. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente faz para que o nosso corpo, a nossa mente, nosso estado integral, né, de ser, esteja vibrando em frequências cada vez mais altas, mais aceleradas, vamos dizer assim. Por quê? Porque através dessa elevação da nossa vibração, da nossa frequência, nós vamos começar a aumentar a nossa percepção extrasensorial, despertar cada vez mais as faculdades, as habilidades ocultas em nós, e vamos começar a acessar, não só através da intuição, mas da memória, aquilo que no passado nós nos predispusemos a fazer.
ou seja, no acesso à memória cósmica. E como nós somos seres diferentes, que estamos aqui com um propósito, existe a possibilidade de acessarmos essa origem nossa, essa história que nós temos. E como é que o sistema, os governos, as indústrias, a mídia e as religiões fazem para reprimir e abafar e desconectar os diferentes dessa sua essência interior, dessa sua conexão cósmica, digamos assim, baixando a nossa frequência. Como é que eles baixam a nossa frequência? Primeiro, fazendo com que a nossa atividade cerebral fique sempre abaixo de 20 ciclos, abaixo de 14, sempre nos levando ao estado alfa, além do estado beta de vigília, sempre nos deixando em frequências vibracionais cada vez mais baixas. Isso se dá através da alimentação, se dá através das toxinas que nós ingerimos, se dá através da falta de um biorritmo adequado, da falta de sono, da falta de exercícios físicos. Quanto mais vivermos com as emoções em desequilíbrio, com os processos psicológicos também em conflito, mais nossa frequência vai baixar. E é de interesse dos líderes mundiais que o ser humano fique vibrando em uma frequência baixa, porque assim eles podem, inclusive, se utilizar de tecnologias, de nanotecnologias, de frequências de ondas de rádio, de frequências que estão aí a todo instante, para que o nosso cérebro fique influenciado por essas ondas, por essas vibrações, e que a gente se torne escravo desse sistema. Então, como é que a gente vai se libertar dessa matrix, desse sistema que está construído aí, desse grande jogo de poder que existe? É elevando nossa vibração, trabalhando nossas emoções, nossa mente, nossa saúde, nosso corpo, se desenvolvendo, e desenvolvendo a saúde, principalmente. Primeiro, se libertar de todas as toxinas, se libertar de tudo aquilo que nos faz mal, se libertar de tudo aquilo que conduz à morte, é buscarmos a vida, tudo aquilo que traz saúde e vida. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é tudo que a gente está falando, é buscar o autoconhecimento, é buscar descobrir o conhecimento oculto, que não está sendo mostrado para nós. Então é isso. Vamos aumentar nossa vibração, elevar nossa frequência cerebral e, através da nossa percepção, discernir entre o bem e o mal, fazer as escolhas certas, conscientes que tudo na vida tem consequências. E nós somos responsáveis por tudo. Valeu. Eu gostaria de pegar o ganchinho aí do que o Rafael acabou de falar. Posso, pessoal? Por favor. Maravilha. Bom, primeiramente, boa noite de novo, né, a todos. É um prazer estar com meus colegas de trabalho, pesquisadores, parceiros e amigos. A gente tem realizado muito trabalho juntos. É muito, muito interessante essa parte que o Rafael estava pontuando, dando uma explanada no bloqueador do despertar, né? Então, assim, quando a gente fala em despertar, a gente está falando de vários momentos da nossa vida que a gente se sente diferente, né? Que é um tema também que o Rafael, o Otávio e a Diana também vem abordando em todas as lives. Mas, como o Rafael pontuou, o GO, né, que a gente chama GO, que é o governo oculto, eles usam milhões de bloqueadores desse despertar. Existem muitos dimensionais, né, como os meninos pontuaram, aí essas pessoas diferentes, né, muitos diferentes, tentando despertar e com essa energia, com esse fogo, com essa chama, tentando ser acesa dentro da sua própria alma para alcançar o despertar. Só que todos os dias nós somos bloqueados por inúmeras ferramentas. Uma delas são as antenas, com a tecnologia HAARP, né? Muita gente se pergunta, beleza, tá, mas eu gostaria de entender exatamente qual é o mecanismo que os líderes mundiais que aprisionam as pessoas mentalmente usam.
E um deles é uma tecnologia, né, física muito eficaz, que são as ondas, que inibem o desenvolvimento do desenvolvimento mental, que obrigam o seu cérebro a trabalhar em ciclas baixas. Obrigam o seu cérebro, a sua mente, as suas conexões neurais a se bloquearem. E como que eles fazem isso? Normalmente, na hora que a gente está mais suscetível à indução, ou na hora que a gente não tem filtro para bloquear, filtros ativos, filtros mentais ativos, ou seja, ou na hora que você está vendo um filme, uma TV, um comercial, algo de interesse, onde o seu subconsciente está focado em uma determinada coisa, e aí eles carregam de mensagens subliminares para bloquear o desenvolvimento, a percepção e a mediunidade das pessoas, e também na hora que você está dormindo, né? Muitas pessoas, eu acho que a maioria dos dimensionais hoje, das pessoas que estão despertando, que as pessoas que já despertaram, inclusive, tem muita dificuldade em dormir, ou acorda no meio da madrugada, tipo, entre 3h20, 3h23, entre 3h30, entre 3 e 4 horas da madrugada, sem entender o que está acontecendo. E, na verdade, elas não sabem que, nesse momento, elas despertaram porque o rapaz que comanda a frequência eletromagnética, a microfrequência das antenas HARP, das antenas de controle, das frequências de controle e de indução mental, potencializou o botão. É exatamente nessa hora, porque eles partem do princípio que esse é o momento que a maioria da população está naquele sono que você está totalmente profundo. Ou seja, você está sonhando já. Entre 3 e 4 horas da manhã, você já está sonhando. Então, você não tem filtro ativo, você não tem filtro mental. Qualquer frequência que for jogada na sua mente, jogada no seu campo vibracional, jogado na sua aura, no seu corpo magnético, vai ser absorvida. Então, aquela história de que não é bom dormir com o celular do lado é a mais pura verdade. Quanto menos aparelhos que geram frequência eletromagnética estiverem ao nosso redor, enquanto nós estamos ou dormindo profundamente ou focados em uma determinada coisa, melhor. Aí a gente começa a eliminar esses bloqueios de despertar, né? Então, eu queria fazer esse gancho com o que o Rafael falou, que é uma das coisas que os líderes mundiais usam para aprisionar cada vez mais a mente e bloquear o despertar das pessoas. Só que eles não vão conseguir. Acho que o Alan podia, então, contar. Alan, cada um de nós contamos um pouco sobre como a gente despertou, sabe? E aí, eu sei que o seu caso é diferente, né? Porque desde que você nasceu, você está num contexto já dentro desse mundo. Mas a gente contou mais ou menos como foi o nosso despertar e você podia contar um pouco sobre o seu também. Com certeza. O que nos faz alcançar o despertar consciente na terceira dimensão, na minha opinião, é a disposição que você tem em ser diferente mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é você deixar sua mente livre das amarras que existem. O meu despertar, ele mais significativamente atingiu a minha vida na terceira dimensão quando eu comecei a me perguntar, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu comecei a me questionar como eu sei que eu estou pensando em algo que eu estou pensando. Então, eu começava a viajar, assim. Cara, como que eu sei que eu estou pensando na letra A? Por que letra A? Quem significou esse símbolo? Porque a letra A é um símbolo significado, né? Que vem de uma imagem, de um desenvolvimento etimológico, assim, acompanhado de um som também significado, A. Então comecei a fritar nisso, quem inventou o som do A? Quem falou que é A? E por que criaram o significado dessa palavra, dessa letra, né? Aí eu comecei a viajar muito forte, assim, nos meus pensamentos. E fui descobrindo um labirinto que é a minha própria mente.
que a nossa mente é. E esse labirinto, ele me mostrou inúmeras portas. Portas com desafios grandes e portas com desafios fáceis naquela época. Eu decidi entrar em todas. Em absolutamente todas as portas que apareceram na minha frente. Eu abri e coloquei pelo menos um pé. Isso me permitiu ter uma satisfação hoje, um sentimento de satisfação, de autoanálise, de autoconhecimento muito forte. Então, o meu despertar, ele começou aos 9 anos de idade, né? Ele começou a gritar aos 9 anos de idade, e aí a influência, né, do meu ambiente externo, o meu pai despertou com 13 anos, então já foi tudo mais rápido, das informações paralelas e informações alternativas e vivências alternativas na minha vida, né? Então eu tinha ao meu redor as informações paralelas a um sistema, um establishment, né? Que é imposto para a sociedade geral. Então eu me beneficiei dessa oportunidade que eu tive de encarnar na família que eu encarnei. E isso para mim é fundamental. Bom, convenhamos, entre os diferentes, você é um dos mais esquisitos, né? Porque uma criança de 9 anos, pensando na letra A, é de A de Alan, né? Só pode ser. A de abobado. Abobado. Faltou falar, no caso, porque a gente falou muito sobre os diferentes. E aí a gente não falou, assim, tá, se existem os diferentes, existem os, sei lá, não diferentes? Que no caso a gente chama de planetários dimensionais. Eu não sei se ficaria legal falar hoje, porque... Eu acho que, bom, minha opinião, depois se o Rafa, gostaria que o Rafa complementasse também, que ele tem muita história e muito acontecimento envolvido com esse tema, né? O Rafael trilhou um caminho maravilhoso nessa parte dos diferentes, do despertar, da união, né, dos povos, e acho que ele pode contribuir muito com a gente aí também, além de tudo que o Otávio contou. Eu acho que o tema diferentes planetários ou dimensionais e planetários, eu acho que merece uma live dedicada, né? Uma sugestão para vocês, porque aí vem muitas perguntas e dá para a gente compartilhar bem mais. É esse complemento que eu gostaria de pontuar. Pessoal, eu acho que o tema dos diferentes foi bem apresentado, né? Nós falamos bastante para despertar os diferentes, para chamar as pessoas que estão sentindo esse vazio, essa falta de conhecimento, que estão buscando informações em todo canto. E eu acho que, realmente, para falar da questão dos dimensionais, a gente vai ter que fazer uma outra live, porque senão vamos ficar aqui até amanhã cedo. Vamos ver o que a gente pode fazer para as coisas serem com equilíbrio também. Agora, se ficou alguma pergunta a mais sobre os diferentes, a gente pode continuar, né, em outros momentos e manter aí o combinado, que está sempre convidando mais pesquisadores, amigos aí, para compartilhar com a gente. Excelente, pessoal. Rafael, Otávio, Diana, olha, vocês são pessoas maravilhosas, estão implementando cada vez mais conhecimento, eu os admiro, e para mim é sempre uma honra trabalhar junto com vocês. Obrigadão, e obrigado, beijo, Diana, um abraço para todo mundo, boa noite, galera. Boa noite, Alan, obrigado pela participação e até uma próxima live aí. Agradecemos a presença nos 2 canais, Parceiros do Conhecimento, e também na TV CH, parceira nossa que está aí transmitindo tudo para a gente com o maior carinho. Obrigado. Agradecer também o pessoal que está aí assistindo, que está aí já várias horas com a gente, que está sempre dando apoio para a gente, passando informação. Pessoal, obrigado. A gente aprende muito com vocês, as perguntas de vocês são essenciais e as informações que vocês passam para a gente também são essenciais, que a gente aprende muito com vocês na troca de informação. Vocês ajudam muito a gente no nosso processo de caminhar. Então, eu vou me despedindo aqui também, o Otávio, obrigado a todos, obrigado aos meus parceiros que estão aí, e vou passar a palavra para o Rafael e para a Diana, agradecendo aí a presença, a participação de todos na live. Obrigado mesmo, até uma próxima.
Obrigada, gente. Também adorei hoje o convite. Quero também convidá-los novamente para uma próxima que eu fizer lá no A Gente Somos, que tem muito assunto para a gente debater. E hoje eu achei muito gratificante, assim, essa troca de conhecimentos. Espero que o pessoal aí também tenha curtido. E, sério, agradeço demais, demais mesmo, pelo convite. Obrigada. Também quero agradecer a todos aí que participaram e deixar o convite para as próximas lives. Vamos movimentar, vamos trazer mais pessoas, vamos convidar as pessoas para se inscreverem no nosso canal. Vamos continuar em frente aí, divulgar ao máximo, né? Porque as informações e as propagações que estamos dispostos a fazer realmente vão mexer com muitas pessoas. E nós temos que estar abertos a somar forças, unir os conhecimentos, sempre respeitando a visão de cada um, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Então, que todos os diferentes, que todos aqueles que estão aí despertando, as portas estão abertas aí para trocarmos conhecimento cada vez mais. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite a todos.